Olá, associada, olá, associado. Neste 8º episódio, o vice-presidente da FUBESP, Walter Oliveira, faz uma cronologia das ações da entidade em defesa das aposentadorias. Até o início de 2020, se vocês lembrarem, começa a história da criação do Plano CD. Lá na criação do Plano CD, aquela contabilização dos títulos, tirando do vencimento, levando ao mercado, que já era para deixar líquidas as carteiras, o banco já trabalhava com a ideia de retirar patrocínio. O Plano CD era um plano para baratear a retirada. Essa era a realidade. Nós fizemos um trabalho grande contra o Plano CD, e aí o Plano CD foi um fracasso total. Foi 3,7% do patrimônio de todos os planos envolvidos. Então, não é só do Plano 2, aí nós estamos falando do Plano 5, Plano Pré, Plano 1, do Sanprev, das caixinhas do Meridional. Então, estamos falando de vários planos de benefícios. E a gente conseguiu que pouca gente aderisse, né? Aí, isso foi lá em 2020 que começa a história. O plano, eles tinham uma ideia que em 2020 estava tudo concretizado. Só que o que acontece? Eles vão concretizar o plano CD, isso com a Previc, aliada do banco, aliada de seguradoras, banqueiros. Eles conseguem implantar o plano em fevereiro de 22, olha, 2 anos depois. Então, o plano deles, o projeto, foi muito prejudicado. E aí, de fevereiro a novembro, todo mundo calado, o banco, em novembro, manda um comunicado ao Manesberg que está retirando o patrocínio de vários planos, aí aprova no CD já logo no início de dezembro, e daí em diante a gente já começa a se mover muito rapidamente. Ao contrário do que muita gente fala, isso é um assunto muito difícil de você ficar falando o que você vai fazer. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o banco vai lá e faz o investimento. Outro dia teve uma matéria publicada dizendo que tinham ido no ministro da Previdência, falado com o ministro, que estava tudo parado. O banco foi lá na Previc na mesma semana discutir com a Previc por que estava parado, de onde tiraram aquela matéria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado nesses passos que a gente dá. Isso aqui vai ser um jogo de xadrez, nós vamos jogar mexendo as peças com o maior cuidado e com estratégia. Então vamos lá, em dezembro de 22, a gente já começa logo de cara fazendo uma live, logo antes do Natal, faz um tuitaço nas redes denunciando o banco, que para muita gente o tuitaço não vale nada, eu vi uns comentários no passado aí, mas vale muito, porque o banco se preocupa com a sua imagem. A imagem para o banco é tudo. É tudo que ele trabalha, a propaganda que ele investe, os recursos que ele investe, aí vem um tuitaço e faz uma propaganda contra a imagem do banco. Então, o tuitaço é importante. Fizemos um lá em 22, fizemos um na semana passada. Aí, a Roseli já falou aqui uma reunião que fizeram com o governo de transição, Camilo, que era o nosso presidente na época, e a Maria Auxiliadora, foram até lá no governo de transição, já começaram a fazer as denúncias. Em janeiro de 23, a gente já faz a primeira reunião com o ministro novo da Previdência, Carlos Lúcio. E no mesmo mês ainda a gente faz uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e denuncia tudo que está ocorrendo. Essa retirada de patrocínio ilegal, todos os passos que a Previc deu para ajudar o banco e tudo mais. Não só o banco, né? Todos os patrocinadores que estão nesse processo. Em fevereiro de 2023, a gente já faz uma assembleia para autorizar a contratação do escritório jurídico. Essa assembleia é de fundamental importância. Por quê? Porque quando você faz a ação sem fazer uma assembleia para os associados da entidade aprovar, que você entre com a ação, que entre para representá-los, é a primeira coisa que o banco bate é nisso aqui. Ele fala, não tem assembleia. Isso tem parecer já no STF, tem vários pareceres que tem que ter assembleia. Então, qualquer passo que você vai dar, você tem que fazer a assembleia para poder contratar um advogado, um escritório qualquer e entrar com a ação. Aí essa ação, ela está parada realmente. Porque as pessoas falam, por que não fizeram? Está parada assim. Ela não foi ajuizada, porque nós vamos esgotar, como eu disse antes, todos os passos administrativos até o fim. O grupo de trabalho está instituído. Imagina se você entra com uma ação agora, só para dar um exemplo, e o banco já se antecipa, o Manesberg já se antecipa e já derruba a liminar que a gente conquista. Quando o grupo de trabalho acabar, a liminar também já acabou. Então, pessoal, vamos pensar um pouco quando a gente fala esse tipo de coisa, que, olha, tem que fazer ação. A ação era, quando eu vi aqui, o banco aprovou no Conselho Deliberativo, 5 dias depois não fizeram ação ainda. Tinha
esse tipo de conversa, isso é conversa de quem não participou da luta da privatização do Banespa. É de gente que não estava envolvido na luta, porque se tivesse envolvido não teria escrito isso. Então, em março de 23, a gente vai à Previc e faz uma reunião o dia todo em Brasília. Tá? Então, para quem fala que o que vocês estão fazendo? Não estão fazendo nada, estão parados. A gente ficou o dia todo lá em Brasília, de manhã na ANAPAR, à tarde na Previc, falando com o novo secretário, que é o senhor Dr. Ricardo Pena, que tinha acabado de assumir. E o banco já tinha estado lá dias antes para pressionar inclusive a transferência de gestão do plano 5 e plano pré, que era automático, e só não foi realizada porque mudou o governo. Porque se tivesse mantido o governo anterior, e aí não vão falar, o cara está discutindo política, eu estou discutindo políticas. É assim, se tivesse ficado o governo anterior, isso já tinha sido passado, tudo, inclusive a retirada estaria bem adiantada. Só que a transferência de gestão ela era automática. E esse secretário novo, esse novo governo, derrubou essa legislação. Isso eu não vi ninguém escrever até agora nas redes. Então é o seguinte, o governo novo alterou isso. Se tivesse mantido o plano 5 e pré-75, já estaria no Santander Previ uma entidade com pouca governança, com quase nada de governança. E aí, em maio de 2023 ainda, tem um congresso da ANAPAR, o secretário lá que está encabeçando o grupo de trabalho, o secretário do ministro Carlos Lupe, estava presente, foi feito novas denúncias, foi feita moção de repúdio ao banco, à Previc, aos atos, inclusive da Cabesp, que também foram discutidos nesse congresso. Então a gente discutiu muita coisa e levou para eles. O grupo foi montado e o grupo está andando. Então, agora, em agosto, estamos em agosto, nos próximos dias teremos uma nova investida que nós vamos publicar depois, né? Como eu disse, nós não vamos nunca dar estratégia antes, então nós vamos publicar na hora certa. Só uma coisa que eu queria complementar aqui. Ações judiciais. Vamos entender uma coisa, quando eu disse que as ações não são o último caminho, elas são parte, elas não são o primeiro caminho. Elas são a última porta que nós vamos abrir, tá? Na ação judicial. Só para dois fatinhos. Um eu já falei, 10 anos, serviço passado. Voltando para a primeira instância, com risco de demorar bem mais tempo para apurar o assunto que estamos debatendo. Em 1998, a Fabesp entrou com a ação da gratificação, 25 anos atrás. Está em fase de execução agora, com datas, ainda ninguém sabe quando vai receber esses recursos e quem vai receber. Se são os filhos, talvez já até os netos irão receber. Muito obrigada, associada e associado, por nos acompanhar em nosso podcast. Caso você não tenha escutado os episódios anteriores, recomendo que faça isso após escutar este aqui. Há muita informação importante para sanar as suas dúvidas. Se estiver curtindo o podcast, compartilhe com os colegas. Até mais! O podcast AFUBESP é produzido pela imprensa da FUBESP. Narração: Mariana Valadares.